enfim, mas se o Senhor não guardar, em vão guarda aqueles que de repente a gente coloca para ficar guardando, né, os sentinelas. Então, vai ser um novo tempo para a nossa igreja vai ter uma entrada, e isso já aconteceu outrora, né, lá atrás tinha uma entrada, só que agora vai ser uma entrada muito bonita, e isso, muitas pessoas às vezes passam e não conseguem enxergar a igreja. A gente vai estar aqui louvando, adorando todo o povo aqui, quem passar vai ver, vai ter o desejo de entrar, amém? Vai ter o desejo de entrar nesse lugar, e o nome do Senhor é glorificado, então, amém e amém, glória a Deus. O mês de missões começou, e começou muito bem. Começamos o mês de missões com a festa genuína, e ali em Irajá, onde eu tive a oportunidade de estar ali, né, e foi muito bom, teve uma representação da nossa igreja. Ano passado tivemos um desafio, ficamos assim um pouco distante do nosso desafio. Esse ano não, esse ano superabundamos, eu acredito que foi mais do dobro, bem mais, né, do que geramos para missões, nós conseguimos gerar esse ano. Você pode dar glória a Deus? Então agradeço você, talvez você não saiba, mas toda a igreja acabou participando, porque foi dividido para 5, foi multiplicado, né, dividido para 5 igrejas, todo montante de investimento. Então a gente mandou a nossa oferta, foi tudo comprado, tudo feito, irmãos muito prontos ali nos ajudando, apóstolo estava lá, estava feliz, nosso pastor regional, pastor Levi, querendo ou não, é uma responsa muito grande, é do tipo o pastor Irã falou aqui, né? Eu imagino o apóstolo, pô, na sua regional não chegou, cadê o pessoal da sua regional? Ou cadê? Então, para aquela autoridade, aquele que tem um outro que está olhando ele, né? Imagine o Senhor olhando tudo isso, né? O apóstolo Ezequiel Teixeira, a responsabilidade toda ali sobre os ombros dele, né? Claro que tinham trabalhadores à frente, ele vai ali, e o nosso pastor Levi. Então o próprio apóstolo olha, e nós estamos ali presente, a nossa regional está ali presente. Então isso traz alegria, isso traz agrado ao profeta, traz alegria, e ele vai continuando falando assim: graças a Deus, eles estão aqui, eu não estou sozinho. Porque horrível é quando a gente olha para um lado e não vê esse, olha para o outro lado e não vê o outro, olha ali e a gente fala: meu Deus, onde estão os Elias de Deus? Aonde estão os profetas de Deus? Como temos falado, né? Deus trabalha com o profético, e o diabo trabalha com a murmuração. Deus trabalha com o profético da casa dele, e o diabo trabalha com a murmuração do povo. Onde eu posso perguntar nessa noite: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias? Se tem Elias de Deus aqui, então tem voz profética, tem Deus trabalhando nesse meio. Amém ou não amém? Agora, o diabo, ele sempre vai trabalhar com as murmurações. Então, que a gente possa trabalhar sempre o profético de Deus, a voz profética, ouvir a voz profética e verdadeiramente, né, seguir debaixo da bênção de Deus. Que Deus nos ajude, nos sustente. Inclusive, eu vou estar falando sobre isso também nessa noite. 2 Reis, capítulo de número 2. Você que nos visita, já foi falado, se não tem um lar espiritual, faz dessa casa seu lar espiritual. Demos já por aberto o mês de missões, glorificamos, exaltamos o nome do Senhor. Quarta-feira tivemos um culto aqui muito tremendo. Pastora Edilaine, quase que eu acerto, né? Meu Deus. E a gente estava esperando o pastor João Paulo para ministrar. Quando ia orar por ele, ou os dois, sobe a pastora Edilaine. Meu Deus, desafio você ouvir essa palavra. Se você não viu, vai lá no YouTube, bota lá e ouve a palavra na íntegra, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Gostaria de beber um pouco de água. Se puder trazer para mim essa água, essa bênção. Muito obrigado. Então, 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 1. A partir do versículo de número 1, que o Senhor me use nessa noite aqui, como diz o apóstolo,
já ouvimos o apóstolo ministrando essa palavra algumas vezes, já ministramos nessa palavra, talvez até você que teve a oportunidade aqui, e eu vi o apóstolo ministrando, falou muito ao meu coração, e o Senhor sempre acrescenta coisas novas, e muitas Ele falou e abençoou tremendamente as nossas vidas durante tantos anos ministrando essa palavra. Eu quero ministrar essa palavra no temor do Senhor, para abençoar essa casa, abençoar a sua vida, amém? No nome de Jesus. E eu queria que você nessa noite se situasse com essa palavra, onde você se encontra. Isso vai ser importante, onde você se encontra nessa palavra, porque isso também vai nortear você daqui para frente, a sua decisão, suas tomadas de decisões, aquilo que você precisa, né, fazer, no nome de Jesus. Vamos ler juntos? A partir do versículo de número 1, 2 Reis, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Sucedeu que quando o Senhor, Ele estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal, diga Gilgal, como Eliseu, e disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, diga Betel. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim eles foram juntos a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo por sobre a tua cabeça? E ele disse, também eu bem sei, calai-vos, né? Como que dizendo, não vamos ficar falando essas coisas, não, deixa acontecer no tempo de Deus, deixa, né, enfim. E Elias lhe diz, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó, diga Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim eles foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, diga Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam de frente deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. Aleluia. E passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Interessante, eu acho isso bem interessante, né? Porque existe uma palavra liberada poderosa, sempre para aquele que permanece até o fim, e que trabalha, que Deus tem promessas lindas para a gente, amém? Que elas vão se manifestar, mas tem muitas coisas que vão acontecer em vida. E por que que Eliseu vai receber, vem essa pergunta dos altos céus ao coração de Elias, direto para o coração de Eliseu? Exatamente por isso, porque Eliseu estava junto, Eliseu nunca arredou o pé, a gente até falou sobre isso de manhã, né? Falando que Eliseu estava presente, ele participante, o moço, né? De Eliseu estava presente, então Eliseu também estava colhendo daquilo que ele plantou. Diga para o seu irmão, estar sozinho nunca é bom, até porque quando você deixar a sua herança, que vai ser algo muito grande, vai ser compartilhada com alguém, não vai ser compartilhada com estranhos. A sua prole vai dar continuidade à voz profética, vai dar continuidade, amém? No nome de Jesus. Eu sei que vai chegar um tempo que muitos aqui vão passar, amém? Vão passar, vai chegar o tempo, seja porque já Deus recolheu, ou seja na abertura de novas igrejas, seja em momentos de algo assim lindo que vamos estar realizando, mas o bastão sempre vai ser passado, e vai olhar e vai falar assim, me pede o que tu queres, e coisa linda vai ser, né? Olha, porção dobrada daquilo que está sobre ti.
da parte de Deus que está sobre a sua vida, de algo que Deus tem assim muito especial. Ele vai pedir exatamente as coisas de Deus. De que adianta a gente ter tudo? De que adianta a gente ter ouro e prata? Ouro e prata é bom, sim ou não? Com certeza. Mas de que adianta ter todo o ouro e prata desse mundo se a gente não tiver a presença do Senhor? Não é verdade? Amém ou não amém? Quantos verdadeiramente entendem isso? Porque se a gente não entender isso e formos abençoados, mas para deixar o Senhor, para que a benção? Amém? De que adianta ter tudo, ganhar tudo e perder a própria alma? De que adianta a gente conquistar palácios e Deus falar, não estou presente? E você vai ver que até quando o Senhor vai falar assim, ó, Canaã é de vocês, a terra mana leite e mel, vai ser de vocês, tem promessas, tem coisas lindas, tenho, sabe, vou dar para vocês e muito, olha, vocês vão ser honrados, vai ter vitória, vai ter mais, a minha presença não vai estar mais com vocês. Vai falar, de que me adianta? Se o Senhor não for comigo, eu não saio desse lugar se o Senhor não for comigo. Eu preciso da sua presença. Quantos podem negar pela presença do Altíssimo nessa? Até porque para dar continuidade à obra dele, Eliseu sabia que precisava da presença poderosa de Deus. Quantos aqui querem muito mais do que receber, mas querem verdadeiramente dar continuidade à obra de Deus? Então já profetiza sobre a vida do seu filho, profetiza sobre a vida do seu irmão, a continuidade da obra de Deus. Eu sei que um dia poderei ser elevado daqui, mas a obra vai continuar e vai continuar melhor ainda. A marca que eu deixei, já deixei. E Deus vai chegar e vai usar quem ficar de uma maneira muito mais poderosa. Você pode dar glória a Deus e dizer aleluia. Porque assim é o nosso Deus. Deus é um Deus desses. Um Deus todo poderoso que faz infinitamente mais. Ele é Deus e sempre vai ser Deus. Amém? E isso aqui é lindo. Ele diz, olha, me pede o que tu queres. Eu penso que coisa linda é passar o bastão em vida. Coisa linda, né? Porque ele pede o que quer, ele pede, ele fala, então, olha, se você ver, vai acontecer para você. Ele, de novo, ele só vai ver porque está o quê? Presente. Presente. Eu ainda continuaria alguns versículos aqui, mas já que eu comecei a ministrar, né? Vamos dar continuidade à ministração. No versículo de número 1 que nós lemos, muito tremendo aqui, porque Eliseu aqui é muito importante. Eliseu, para mim aqui, é aquele que protege a voz profética. Eliseu é aquele que brinda a voz profética. Quantos entendem isso? A voz profética tem que ser protegida sempre. A voz profética tem que ser brindada sempre. É por isso que Satanás, ele sempre tenta mover para que a voz profética seja titubeada, para que a voz profética estremeça e não faça tremer o lugar. Satanás sempre tenta deixar a voz profética pelos cantos, como que se dissesse, eu não estou nem aí para a arca dentro da minha casa, mas Eliseu é aquele que simboliza, eu dou importância à voz profética dentro da minha casa. Eliseu é aquele que protege a voz profética. Temos Eliseu aqui, vai dando glória a Deus e vai dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Outra coisa que Eliseu nos ensina aqui, meu amigo Marcão, meus amigos que estão aqui nessa noite, igreja do Senhor, preferida do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, uma coisa tremenda que Eliseu, ele vai nos ensinar aqui. Ele cola com gente boa. Fala para o seu irmão, tem colado com gente boa? Tem colado, Marcele ou Marcela? Sempre confundo, Marcela, tem colado com gente boa? Ela ficou rindo. Responde lá para ela. Tem colado com gente boa, Josiane? Se cola com a Renata, você cola com gente boa. Amém? Quantos tem colado com gente boa? Eliseu colava com um homem que o desafiava.
Tenho certeza que aqui nessa casa tem pessoas que desafiam vocês. Dá uma olhada para o lado aí, vê se ele desafia. Eu creio que eu desafio os meus filhos sempre. Eu creio que de alguma maneira eu desafio alguns aqui. De cara, quando você vê que está faltando algo da minha parte para você, a maior resposta que você pode dar ao Deus Todo-Poderoso para te abençoar é somar com a minha vida, é me ajudar exatamente naquilo que você sente falta. Porque aquilo que você sente falta, você de alguma maneira tem alguma coisa para dar. Então você começa a colar, você começa a se envolver, você começa a trabalhar, e Deus vai começar a mover a voz profética em você. Aleluia! Agora imagine o entendimento errado disso. O entendimento errado, eu queria isso e nunca vem isso. Aí Deus deixa de trabalhar e usar ali, e o diabo vai trabalhando ali na murmuração. Porque quando um começa a murmurar, vários outros vêm. Mas quando tem um entendimento, o bom entendimento, por isso, eu gosto de falar isso aqui, né? Porque o caminho do bom entendimento sempre é fugir das más conversações. Fala para o seu irmão, quer entendimento? Eu já falei isso umas 10 vezes, vou falar a 11ª. Quantos querem bom entendimento? Eu quero, estou sempre pedindo a Deus. Fuja das más conversações. Talvez seja uma coisa difícil, porque em alguns momentos parece engraçado. Não é engraçado falar mal dos outros. Não é engraçado falar mal das autoridades. Não é engraçado falar mal de liderança da casa de Deus. Mas eu tenho razão, você não sabe de nada. Satanás trabalha nessa murmuração. Mas o profético faz calar essa murmuração. Quantos podem dar glória a Deus e dizer aleluia? Aleluia. Quero declarar nessa noite que essa chama não se apagará. Essa chama não se apagará nesse lugar. A chama de Deus, o fogo de Deus está nesse lugar. Eu declaro que esse lugar é um lugar de salvação. Esse lugar é um lugar de libertação. Quantos mais podem declarando o que é esse lugar para você? O que é esse lugar para você? Diga: lugar de direção, lugar de resposta. Quantos mais podem liberando aí? Lugar de prosperidade. Enquanto essa chama estiver acesa, Deus vai ter tudo isso para a gente. Eu creio que nessa noite alguns já estão tendo encontro com prosperidade nesse lugar. Quantos podem proteger a voz profética e receber de bênção? Satanás tenta parar o que eu estou falando, mas Deus, Ele me move para continuar abençoando. Quantos podem proteger a voz profética e vão dando glória a Deus, vão dizendo aleluia? Eu profetizo bênção sobre a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Para todo aquele que está ligado, Senhor, porção dobrada. Aquele filho, Senhor, vai ser melhor do que o seu pai, porque vai vir porção dobrada. Os meus filhos, Senhor, serão melhores do que eu, porque tem porção dobrada. Os nossos filhos anelarão, Senhor, Senhor, pelas coisas suas, porque, Senhor, do que adianta ter tudo nessa vida, mas ao mesmo tempo não ter nada, está vazio de ti? Então, Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, encha a tua igreja com o teu poder, como declaramos de manhã, ainda que seja essa pequena mão, olha a mão aqui, ainda que seja essa mão, ainda que seja uma nuvem, querido, do tamanho de a mão de um homem, esse é o sinal da chuva abundante sobre a tua vida, esse é o sinal do poder de Deus e da glória de Deus na sua vida. Quantos recebem aí? Eu não sei o que você está recebendo aí, mas eu creio que tem coisa boa saindo da minha mão agora. Quantos podem por fé agora visualizar a sua cura através esse levantar de mãos aí? Vai dando glória a Deus e vai dizendo: eu vejo a minha cura. Quantos podem ver você prosperando? Quantos podem ver você casando e casando bem? Quantos podem liberar bênção sobre medida, porque a mão está estendida e você já começa a ver um sinal de Deus para a tua vitória? Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai bendizendo o Altíssimo. Ora chacarabagaralabás, ora lalabás. Deus muda quadros nessa noite.
Porque está embaçado, Deus desembaça. Aleluia. E é interessante, quando Deus trabalha no pessoal, Ele já está visualizando o local. É por isso, eu estava falando com o pastor Irã, tem uma igreja de uma pessoa que eu considero, ele é bem doidão, bastante engraçado. Ele, pastor, fui para o Maracanã, cheguei lá, tinha gente usando de um lado, usando de outro, eu fiquei com aquela catinga, eu falei, meu Deus, o que vão pensar de mim que sou pastor? Já acontece aqui. Daqui a pouco ele vai e está ali, lá no Maraca, torcida lá, aquela torcida bagunceira que você já sabe qual é, né? Agora fica todo mundo quietinho, né? E jogaram um copo de cerveja e bateu em cima dele, e sai lá o pastor, com uma maresia terrível lá e mais aquela catinha que ele falou, meu Deus, e ele é bastante engraçado, e eu falei para ele, nosso lugar aqui é a Zona Sul, perto da onde ele mora. Agora vai ver o que está acontecendo naquele local, porque querido, quando Deus visita o pessoal, Deus visita todo o local. Você pode dar glória a Deus? Eu creio que Deus está visitando o pessoal nesta noite. Quantos podem impor mãos sobre o pessoal? Sobre o pessoal, Deus visita o seu pessoal, o seu profundo nessa noite. Deus visita os seus filhos nessa noite. Aleluia, Deus visita os seus filhos nessa noite. Oh! Elias desafia Eliseu. Eu já falei para você, tem pessoas aqui que me desafiam. O apóstolo nos desafia, um homem que fez a cidade do Leão no tempo de pandemia, e um homem que depois que terminou a cidade do Leão, onde muitos pastores dizem, você é louco, tem igreja fechando, está construindo uma obra milionária, sabe o que ele falou? Que assim que construiu a cidade do Leão, em 1 ano e meio, veio aquelas, não sei se foi um homem ou foi uma senhora, mas do reteté veio rodopiando, olha, Deus manda te dizer que tem uma obra grande para o Senhor realizar. Aí ele falou, meu Deus, acabei agora, a cidade do Leão, ela está declarando isso para a minha vida, eu recebo. Quantos podem dar glória a Deus? Tinha acabado uma obra gigantesca, e chega alguém, olha, Deus manda te avisar que tem uma obra grande para o Senhor fazer ainda, e ele vai receber essa palavra. O nosso apóstolo nos desafia, nosso pastor Levi nos desafia, né? O irmão que está aí do seu lado, eu quero crer que ele vai começar a te desafiar. Pastor, esse irmão está mal pra caramba, o senhor fez eu olhar para a pessoa errada. Ele tem que te desafiar a você ser no mínimo melhor, para ajudar esse irmão, porque depende sempre da visão que a gente tem. Se a nossa visão for boa, até naquilo que está ruim vai te desafiar. Por quê? Porque você vai ser um ajudador para ele melhorar. Quantos estão entendendo isso? Quando a gente não entende isso, pode estar bom pra caramba, mas para ele está do mesmo jeito, nunca desafia. Mas se você está ligado no Espírito, pode estar até mal pra caramba, mas te desafia, porque se está mal, tem algo bom para você fazer ali. É hora de marcar a vida das pessoas, é hora de fazer diferença. Esse é o nosso profeta, é disso que o Senhor está falando aqui. E aí segue, tremendo. Então, se sinta hoje desafiado a mudar histórias, ser relevante. Eliseu serviu uma vida toda no ministério, relevante, trabalhou muito, padeceu muito. Às vezes a gente vê leituras assim, vê alguns desafios, só que os desafios são inumeráveis. Aqui é apenas uma sombra, uma gota dos desafios. Às vezes a gente vê isso ou aquilo, não sabe o desafio que esse ou aquele passa, querido, só que ele é aquele homem que vai permanecer, que vai estar presente, que Deus, chega o momento de Deus honrá-lo, de Deus, querido, levantá-lo. Amém ou não amém? Quantos estão entendendo aí? Isso aí é tremendo. Então, se sinta desafiado hoje a mudar história, ser relevante. E é por isso que eu falei de Eliseu. Ele foi relevante, servindo o ministério, e agora ele é o direto com Deus. Agora ele é o líder. Agora Deus vai botar moços que confiavam no trabalho de Elias. Agora Deus vai botar moços que vai continuar acreditando no trabalho daquela igreja local. Deus vai botar pessoas que vai, querido, ainda fortificar mais ainda, glorificar mais ainda o nome do Senhor.
Amém? Quando você entende? Essa obra é do Senhor, ela não para, não para, não para, não para. Quantos podem dizer aleluia, dizer glória a Deus? Não para, a obra não pode parar. A obra tem que continuar. Então, seja desafiado a ser relevante ainda. Falei de manhã, Caleb já estava com uma idade passada para muita gente. E ele ainda queria ser relevante ainda naquele tempo dele. Quantos querem verdadeiramente ser relevantes ainda nesse tempo? Quantos querem ser relevantes? Que se você for relevante, você vai glorificar o nome do Senhor de uma maneira ainda muito grande. Uma coisa é ter para mim me levantar, outra coisa é o texto que o pastor Irã estava lendo, que vai declarar que enriqueceria alguns para o quê? Generosidade. Relevante. Por que eu vou querer enriquecer? Por que Deus vai me enriquecer? Para mim me perder? Ou para ser alguém relevante? Fazer a diferença na vida das pessoas? Eu tenho certeza que sem pessoas aqui que querem fazer a diferença na vida das pessoas, Deus vai trazer riquezas, vai entregar na sua mão. Agora, por que entregaria se for só para você mesmo? Para perder casamentos, para sair da igreja, para destruir aquilo que foi construído? Para que a riqueza? É melhor permanecer do mesmo jeito, com desafios, mas na presença do Senhor. Agora, se tiver gente aqui preparado para ajudar as pessoas, para ser generoso, eu quero declarar Deus trazendo riquezas nesse lugar, sim, no nome de Jesus, e honrar. Quer ver outra coisa que ele liberou aqui? Eu achei tremenda a palavra, pastor, muito boa a palavra. Eu lembrei de novo do nosso apóstolo, do nosso pastor Levi. Toda vez que um desafio é levantado dessa casa em relação a lá, se a gente não consegue chegar, né? Imagine para aquele homem, caramba, eu falei que ele podia confiar, eu falei que ele podia esperar, e caramba, o peso todinho não vem aqui, vem lá nele. Ele falou, imagine, né? Tu falou aqui, imagine a vergonha para mim, porque eu falei, a igreja de Parque Esperança é uma igreja próspera. Tu quer que eu libere o que sobre você? Me diz para mim, responde aí, o que você quer que eu libere sobre você? Olha, o que você quer que eu libere sobre você? Quantos podem declarar uma palavra? O que você quer que eu libere sobre a sua vida, pastor Irã? Amém? O que você quer que eu libere sobre a sua vida, Josiane? Isso é uma bênção, amém? Pode declarar, Emerson, uma palavra? Sábio, lá é um lugar de pessoas sábias. Aí de repente ele vai ver, ué, mas cadê aquilo que você falou? Está tudo aqui, só precisa se manifestar para a glória de Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor porque Ele é digno. Aleluia. E nesse texto do número 1, fala de Gilgal. Interessante que ele vai falar de alguns lugares. A gente sabe que o primeiro aqui que vai falar é Gilgal, né? Ele vai falar aqui Gilgal, já no primeiro versículo, né? Não é isso que está aqui? Vamos lá? Isso mesmo, eles partiram juntos para Gilgal. Interessante que, talvez eu tenha declarado isso aqui, mas é importante, não hoje, né? Não declarei hoje ainda. Mas tem gente que por pouca coisa já quer ficar pelo caminho, ainda mais se tiver uma oportunidade do próprio profeta, porque o profeta vai falar em alguns momentos, Eliseu, a sua missão está cumprida, filho, pode fazer agora do seu jeito, vai lá, ele quer, faz a voz profética da minha vida, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar protegendo, eu quero estar indo junto. Tem gente que por pouca coisa quer dar aqui, quer ir embora, sem motivo nenhum. E olha que Elias dá vários motivos, fala para ele, nas 4 vezes que eles vão mudar de lugar, ele libera quem? Eliseu. E Eliseu vai embora, sim ou não? Diga para o seu irmão, Eliseu não vai embora, mesmo tendo a bênção do profeta para ir embora. Ele não vai embora, como aí tem um segredo tremendo. Ele só vai, querido, parece até que ele já sabe o que vai acontecer, até eu acredito nisso mesmo. Ele não ficava manifestando, ele não ficava pedindo o tempo todo, quero ministrar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, não, ele já tinha no coração, e ele viu todos os sinais, todos os milagres, todas as maravilhas. Eu vi pastor Levi sendo usado para ressuscitar morto. Vocês estavam lá aquele dia? Pastora Rosa estava sendo usado para ressuscitar morto. Eu estou lá,
Eu estou vendo, eu vi missionário Adalberto ser usado no poder de Deus para muita gente. Gente entrar sem andar e sair andando, gente que sabia que não andava. E aí, querido? Será que isso morreu lá nele? Gilgal apronta, fala para o seu irmão, religiosidade. O que é religiosidade? Muitas das vezes vive do passado, das coisas que aconteceu em Gilgal, das coisas, olha aqui Gilgal, e não consegue viver o novo. Situa aí, se você está em Gilgal, situa aí se você está em Gilgal, porque de repente a gente está em Gilgal há muito tempo. Esse aqui é o lugar que tem tudo isso que a gente está falando. De repente você está aqui, está recebendo uma palavra poderosa aqui nessa noite, mas não consegue sintonizar aqui. Sabe o que acontece? Deus já saiu através da palavra liberada hoje aqui de Gilgal há muito tempo, mas você está na religiosidade, pensando nisso, naquilo que aconteceu e não consegue viver o novo. Quantos estão entendendo? Gilgal aponta para religiosidade, né? Gilgal só vive do passado. Então eu declaro que aqui não é Gilgal, ainda que às vezes se manifeste, mas todo lugar que Deus está é lugar de novidade, porque o religioso é cheio de paradigmas. O religioso, se não for sempre daquele jeito, para ele acabou, e às vezes está travando tudo. Quantos estão entendendo? Se situa aí, não fica chateado não, mas se situa aí, aonde você está, né? É hora de se mover, é hora de viver o novo, é hora de viver. Então, esse lugar, Gilgal, aponta para a religiosidade, e aqui não é lugar de religiosidade, porque o religioso é aquele mesmo, que ele ainda tem aquelas coisinhas, e poxa, se eu orar aqui, e eu estou aqui de boné, se eu orar assim, poxa, Deus não vai receber as minhas orações. Religioso. Olha, que se não for assim, meu Deus, acabou para ele. Religioso. E Deus muitas das vezes quer fazer algo novo, mover algo poderoso, mas você está ali. Aí, Gilgal, lugar de religiosidade. E por que o profeta vai naquele lugar? Diga para o seu irmão, para quebrar todo espírito de religiosidade. Por que a voz profética está aqui nessa noite, declarando para você essa palavra, para quebrar todo espírito de religiosidade, porque religiosidade trava, religiosidade tenta impedir que algo novo aconteça, religiosidade sempre vai falar, mas sempre foi desse jeito, e impede de alguma maneira de Deus, tenta impedir Deus de trabalhar no profético. O profético não tem religiosidade, o profético tem novidade de vida. Quantos querem viver novidade de vida? Então eu declaro aqui toda religiosidade sendo quebrada no nome do Senhor Jesus. Não se acostume com isso. Quantos querem mais do Senhor? Mas agora o tempo já passou, deixa quieto. Eu já falei que eu estou pronto. Estou muito animado. Essa igreja vai abrir uma nova igreja. Se tiver de falar assim, pastor Irã, fica aqui, sustenta aqui, e eu vou para lá, para esse campo, porque eu estou muito animado para começar um grupo familiar, para abrir uma nova, tudo debaixo da bênção. Amém? Estou no campo, estou batalhando, estou cumprindo uma obra missionária, missões, estou envolvendo mais ainda os meus filhos, estou impetrando mão, dando atribuições naquilo que eles já têm talento, estou ganhando vidas para Jesus, estou glorificando o nome do Senhor, amém ou não amém? E estamos glorificando, estamos avançando. Por quê? Porque estou disposto, estou animado. Agora, se eu ficar só pensando lá, olha, eu falava com os adolescentes, vocês sabem o que é sobrenatural? É o elefante lá no fio. Aí depois eu explicava para eles. Até hoje a pastora Fabiana conta sobre essas coisas. Querido, eu estou pronto para viver coisas maiores do que eu vivi. Eu estava falando com Deus aqui enquanto vocês ministravam os louvores.
e orava a Deus, falando assim: Senhor, vem com a tua força sobre a minha vida, incendeia, Senhor, minha vida, porque eu quero ainda ser alguém relevante, eu quero cumprir os seus propósitos, Senhor. Se tiver de fazer tudo de novo, e dessa vez, Senhor, onde eu falhei, não vou falhar mais, onde eu perdi, não vou perder mais, onde eu preciso ser ensinado, eu creio que o Senhor me ensinou muito, e vai continuar me ensinando, porque eu estou com o coração aberto para aprender. Espírito de religiosidade seja quebrado, espírito de religiosidade seja quebrado, porque religioso não está pronto para aprender. Já viu aquilo? Não, mas tem que orar. É só aquelas mesmas orações que pega lá e lê. Vamos só distribuir aqui as orações hoje. Perdão de falar assim, porque parece que está apontando, falando para a religião. Essa que é a verdade, é religiosidade. E a oração mesmo é aquilo que vem do coração, amém? É espontâneo, é o filho falando com o pai, é o nome do Senhor sendo glorificado. Então, Gilgal é lugar de religiosidade, aleluia. Versículo de número 2, ele já vai falar de Betel. Lembra que a gente falou de Betel? Ele vai falar de Betel, e Betel é assim algo tremendo. E em Betel, tanto Abraão quanto Jacó foram bem-sucedidos. Diga aí, Betel é lugar de coisas boas. Eles foram bem-sucedidos. Quantos podem declarar: Betel é lugar de coisas boas? Aqui também é Betel. Vai se sintonizando aí, situando, né, onde você está. Mas é lugar de coisas boas quando tem decisões acertadas. Porque também em Betel, Saul tomou uma decisão errada e se arrebentou. Então Betel, diga para o seu irmão, é lugar de decisões. A partir de palavra do altar, você toma uma decisão, se você vai quebrar a religiosidade. A partir de uma palavra de altar, você toma uma decisão, se você vai ser alguém melhor. A partir de uma palavra de altar, você toma uma decisão, se você vai ser alguém relevante nessa vida. A partir de uma palavra de altar, você declara: eu vou me levantar como eu nunca levantei. A partir de uma palavra de altar, você vai dizer: meu Deus, eu declaro coisas de bênção para a minha vida. Eu tomo uma decisão acertada, porque como pode a gente está diante do altar de Deus e tomar decisões erradas? Eu quero declarar decisões acertadas. Aleluia. Betel, lugar de tomada de decisões. Pastor, como é que eu faço para tomar as melhores decisões em Betel? O apóstolo tem nos ensinado, através da palavra revelada. Eu vou construir com um amigo, o Espírito Santo. Fala para o seu irmão: construa com o Espírito Santo. Se você construir com o Espírito Santo, você vai ter resposta do Espírito Santo. Você vai decidir com o Espírito Santo. A nossa vida é uma decisão diária. Quantos acordaram hoje bastante cansados? Eu estou aqui hoje bastante cansado. Só que, sabe qual foi a minha resposta para o cansaço que eu estava? Sabe qual foi a minha decisão? Me levantar com muito mais ânimo do que quando eu estava bem pra caramba fisicamente, eu estava no 10. Então, a minha tomada de decisão foi estar bem pra caramba, ainda que a carcaça estivesse pedindo cama. Eu me levantei e falei: a minha decisão é ir para a casa de Deus e dar o meu melhor, o melhor da adoração, o melhor que eu posso dar, de que Deus tem me... Qual a tua decisão? Diante de um cansaço, diante de um acordar e não estar tão animado para ir para onde você tem que ir, qual a decisão que você vai tomar? Você vai tomar uma decisão acertada, você vai decidir da maneira que vai glorificar o nome do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus e dizer aleluia? Aleluia. Construa com o Espírito Santo. Construir no Espírito Santo é muito mais do que a decisão acertada. É muito mais do que decidir na empolgação. Quantas pessoas já decidiram na empolgação e daqui a pouco se arrebentaram? Quando você decide, toma a decisão acertada, ainda que você não esteja empolgado, porque foi acertada, você continua fazendo.
Se você tomar uma decisão só com empolgação, querido, no começo parece que está bom, daqui a pouco você vai ver que foi um verdadeiro tropeço. A empolgação se vai embora e aquilo não vai continuar. Fica para nós, quantos de nós tomamos decisões muitas das vezes na empolgação? Agora mesmo tenho tido notícia de muitas pessoas que tomaram decisões na empolgação, se arrebentaram, porque viram alguém que me pareceu muito bonito aos olhos, que fazia bem, né? E tomou a decisão. Quem continuou vivendo o melhor foi quem? Abraão. E ele se arrebentou, parecia que era a melhor decisão, e não era. Então quero declarar aqui decisões boas no Senhor, amém? No nome de Jesus, no nome de Jesus. Então não é empolgação, então eu declaro que esse lugar é um lugar de decisões acertadas. Eu declaro que o Senhor nosso Deus, Ele está nesse lugar. Ouça o que Ele diz para você, que você possa querer Deus nesse lugar, o Deus dessa casa, o Deus que é todo poderoso, que pode te dar infinitamente mais do que tudo que você sonha, pensa, todos os seus desejos, o Senhor Ele pode realizar, mas se você tomar as decisões que o Espírito Santo leva você a tomar, aleluia. Se vier bênçãos na minha vida, que seja como consequência das minhas decisões acertadas, que quantas das vezes parece ser bênção, mas não é, porque é de decisão errada. Eu quero é Deus, amém? Eu quero é Deus, eu quero é a presença do Senhor. Tudo, as bênçãos que Ele pode me dar, vai ser consequência de eu querer Ele. Se eu só quiser a bênção vai passar, eu não tenho Ele, não vai me ficar nada. Mas se eu quiser Deus, e botar o meu coração em Deus, eu decido, eu quero é Deus. Sabe o que vai acontecer, querido? Ainda que passe um tempo e que não tenha bênção, eu continuo querendo Deus, eu continuo querendo Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai me manifestar bênção sobre bênção. Ele vai manifestar muito mais sobre a minha vida. Agora, se eu só querer a bênção, a gente já viu essa história. As pessoas se perdem no primeiro emprego, se perde na namorada nova, se perde no casamento. Mas como eu lutei por casamento uma vida toda? Aí casa, acabou Deus na vida dele. Eu quero é cura. Foram curados, acaba Deus na vida dele. Aí foi por causa da bênção, da cura, foi curado. Perdeu Deus, veio enfermidade de novo. E aí? E aí, trava. Precisamos querer Deus, amém? A maior decisão que você pode tomar nesse lugar é por Jesus Cristo na sua vida, aleluia. Quantos estão? Tem gente comigo aí? Amém. Aleluia, fica ligado aí, porque palavra de bênção para a sua vida, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus, glória a Deus. Outra coisa também, né? Na presença do Senhor você pode descansar. No versículo de número 4, ele vai declarar para ir para Jericó. Diga para o seu irmão, Jericó, lugar de batalha. Lugar de batalha, lugar de manifestação de demônios, porque Jericó era exatamente isso, uma bagunça, uma guerra, uma batalha, mas você precisa lembrar que Deus estava dando Jericó nas mãos do Filho de Deus, amém ou não amém? Em Jericó tinha capitão, em Jericó tinha direção, em Jericó tinha batalha, mas onde tem batalha, se você está no Senhor, tem Deus nisso, amém ou não amém? Tem vitória para você. Então Jericó, eles vão para Jericó, Jericó é lugar de batalha. Tu sabe aonde Jesus venceu Satanás? Foi nas imediações de Jericó. Ele venceu pelo quê? Pela palavra. Teve batalha lá? Sim ou não? Mas ele venceu. As próprias muralhas que caíram foram onde? Essas muralhas? Jericó. Tinha batalha? Mas as muralhas caíram.
tem batalha, Deus leva no lugar de batalha para te dar vitória. Se você tem vivido batalhas, Deus, se você chegou no lugar de batalha, é porque Deus tem vitórias novas para você, no nome do Senhor Jesus, aleluia, meu Deus. E a gente tem que entender o seguinte, que onde tem batalhas, Satanás sempre vai focar nos pontos fracos. E aí, se você está vivendo batalha, você tem que ver onde estão os seus pontos fracos. Vamos supor que no seu momento de batalha, identifica agora, se sintoniza agora, onde você está, os pontos fracos. Por exemplo, vamos supor que os seus pontos fracos, assim que você entra numa batalha, a primeira coisa que você faz é, vou usar essa palavra que a gente já usou aqui durante o culto, é murmurar. Esse é o seu ponto fraco. Ele vai atacar exatamente nessa murmuração para destruir a sua vida. Então o que você tem que fazer na hora da batalha, na hora que está passando o desafio? Você não vai murmurar, você não vai maldizer a Deus, você não vai falar mal da sua igreja, você não vai falar mal da sua liderança, você vai continuar protegendo o profético, você vai glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque o ponto, querido, preste atenção, é igual o câncer, por isso que é maligno, né? O câncer é maligno. Onde ele vai? Ele vai lá onde está tomado, onde tem algo para ele comer. Se ele olha e fala assim, aqui eu olho ali para comer, ali com murmuração, então vou me alimentar, vai ficar gordinho, vai te matar. Imagine que esse câncer está se alimentando da murmuração. Se você acabar com a murmuração, ele não vai comer mais. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar fraco. E se ficar fraco, eu digo para você que agora você pode matar ele definitivamente na tua vida. Quantos estão entendendo nessa noite? Quantos estão entendendo? No nome de Jesus, aonde está o seu ponto fraco? Porque quem aqui não tem um ponto fraco? Mas nessa noite eu creio que Deus quer fortalecer esse seu ponto fraco, sabe para quê? Que você vai passar por essa batalha e Deus vai levar você ao Jordão. Você vai passar por essa batalha dando glória a Deus. Quer ver outro ponto fraco? E toda batalha ele para de dar glória a Deus, toda batalha ele para de ir à igreja, toda batalha, ei, se o teu ponto fraco é começar a deixar de entrar um sentimento de tristeza, entrar um sentimento que não quero mais ir para a igreja, não concordo mais, não quero mais, se esse é o seu ponto fraco, vença o seu ponto fraco, porque senão ele vai se alimentar aí, vai destruir, vai jogar você lá fora. E sabe quem vai ser você? Você não é só aquele que está perdido, você é aquele que ainda está afastando pessoas desse lugar, porque é assim que ele faz. Bota você lá como estandarte dele. Quantos estandartes dele às vezes a gente vê? Pessoas que nos evangelizaram, pessoas que eram exemplo na fé para a gente, e de repente você passa e está lá ele. Hoje mesmo a gente teve notícias, não vou falar aqui até realmente ter certeza, a princípio temos certeza, mas não vou declarar de altar ainda. Alguém que já teve no nosso meio, que, caramba, que quando teve oportunidade, até tentamos trazer para até, de repente, estar ministrando, porque era um camarada muito fera, né? Chegou notícia para mim hoje que ele morreu. E tudo indica que tenha morrido, sabe com o quê? Com overdose. Com overdose. Como é que é isso? Mas alguém aqui, todo mundo olhava e falava, esse é o cara. Ei, querido, ninguém é o cara se não tiver o Deus Todo-Poderoso na vida dele. Sabe por quê? Porque entendo o Deus Todo-Poderoso, você não vai se sentir o cara, você sempre vai diminuir, dizer, olha, por exemplo, se eu estou falando aqui com vocês, é porque o Senhor está aqui, porque se não tivesse aqui, eu não ousaria subir aqui para falar, eu preferia ficar ali sentado o tempo todo, e fazendo o que me mandarem, e de alguma maneira tentando servir o Senhor, ser bom de alguma maneira, mas não ousaria abrir a minha boca. Eu só abro a minha boca aqui porque eu creio que o Senhor nos instrui aquilo que temos que falar para abençoar o povo, para, sabe, posicionar o povo, para fazer com que você seja uma bênção em tudo que você for fazer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Outro lugar, Jericó, Las Vegas, que é a cidade das jogatinas, das prostituições, no mundo diria sexo, drogas e rock and roll, né? É a cidade, Jericó era a cidade das distrações,
Lugar para quem queria ficar na bagunça era o lugar ideal. Era um lugar para desviar crente. Se crente vai para lá em missões, não está posicionado do Senhor, ele vai trocar, é igual pessoas quando muitos vão para a faculdade, e ali na faculdade abandonam seus casamentos, vão para a faculdade, abandonam as suas igrejas, ou começa a fazer, às vezes, até seminário, e às vezes aquele professor teólogo não tem nada de cristão, não teve um encontro com o Senhor, e quando vê, aquela pessoa está afastado, está distraído naquilo que estão passando. Jericó era lugar de distrações, tudo batalha. Se seu ponto fraco é qualquer coisa te distrai você, qualquer coisa tira o teu foco, ei, bum, desperta, fala para o seu irmão, desperta. Se você tem ficado distraído, você não consegue pegar o profético. Libero 10 palavras aqui, quando alguém falar assim, isso tudo não. Isso você escutou. Deus vai te abençoar, Deus só vai levantar você dessa vez, o Senhor vai tirar você desse lugar escorregadio, olha, Deus vai levantar você para uma nação, e vai todo mundo, tá aí, vem alguém assim, mentira, é mesmo, não acredito em nada que ele está falando não, distração, na distração, uma palavra que vem assim, ó, aquele dali está de olho na sua esposa, vou observar, aí ele vai e lança de novo, presta atenção, ele chegou, tratou com carinho, oi, tudo bem, Deus te abençoe, é educado, aqui não tem costume com o educado, aí vai falar, é mesmo, aí vem de novo, viu lá como é que está dando mole para sua esposa, não consegue discernir o que é educação para o outro, por quê? Porque alguém chegou e, diga assim, lugar de distração, Jericó é um lugar de distração, na batalha, querido, a gente não pode ficar distraído, a gente não está num playground, a gente está no lugar de batalha, mas está no lugar de honra, está no lugar de que a gente tem uma palavra que nós vamos morar no céu, de que Deus tem salvação, tem vida eterna para a gente, amém ou não amém? Que Deus tem promessas para a gente viver nessa vida, se você não estiver distraído, tudo isso está sendo liberado aqui, você vai viver, mas se estiver distraído, acaba se perdendo. Então o objetivo dele é tirar você do foco, né? Tirar você do foco. Versículo de número 6, aí vai declarar, na realidade, abertura de visão, abertura da visão. Jordão é local da abertura de visão, é o local que os seus olhos vão ver o que os homens naturais não conseguem ver. É local onde, como eu falei de manhã, da minha filha, ela estava ali adorando, o Espírito Santo fez ela olhar para mim e falou, ele nem sabe o que eu vou fazer na vida dele, ele agora mesmo está pensando, será que vai acontecer comigo de novo, depois de ter sido tão feliz durante tantos anos, será que vai acontecer, ele não sabe o que eu tenho preparado para ele, e ela falou, o Espírito Santo falou claramente isso com ela, e depois ela vai entregar, pai, o Espírito Santo, ele falou, ao meu coração isso a respeito do Senhor, e aí eu falei assim, eu creio, então naquele momento, tudo aquilo que às vezes você está ali, você está indo na força, no dobrar de joelho, às vezes no choro, aí Deus fala, eu sou resposta para você, continua fazendo a minha obra, continua glorificando o meu nome, porque eu tenho presente para você, eu tenho coisas boas para você. Se eu tivesse distraído, ela ia falar 10 vezes para mim o que Deus falou para ela e eu não ouviria. Mas porque eu estava ligado e não estava distraído, quando liberou a primeira palavra, eu já fui tomado pelo Espírito Santo e já tomei posse. Quantos estão tomando posse daquilo de bom que Deus tem para você nessa noite? Quantos podem declarar que vai tomar decisões acertadas aí? Quantos podem declarar que vai quebrar espírito de religiosidade, vai viver algo novo, vai dando glória a Deus aí? Quantos podem repreender toda distração, tudo aquilo, se Deus está te dando batalha, porque Ele tem vitória nova para você, até aí está a quebra da religiosidade. A religiosidade quer ficar não só pensando o que já aconteceu, mas se tem batalha, porque de cara o espírito de religiosidade foi quebrado. Coisa linda é quando tem batalha, porque o espírito de religiosidade foi quebrado.
Você tem vitória, e o nome do Senhor é glorificado. Então no Jordão, lugar de abertura de visão, lugar do sobrenatural de Deus, aleluia. E eles foram juntos ao Jordão, e essa palavra aqui, eu lembro que o apóstolo liberou essa palavra, né? Ele declarou assim, né, que era tempo de irmos além naquilo que Deus tem confiado para a gente. E aí ele vai declarar que é tempo de estar mais juntos. Agora mesmo tem tido uma proposta de avançarmos, de irmos além, de conquistarmos, de darmos mais passos, de irmos além naquilo que Deus quer levar a gente. Quantos verdadeiramente querem ver isso, querem viver isso? Digam amém. Eu quero declarar isso para você. É tempo de eu e você irmos além. Isso só pode acontecer em unidade, porque se a gente for junto e não tiver unidade, logo logo um vai para cá, o outro vai para lá. O que adianta de repente começar a prosperar Abraão e Ló? Abraão e Ló. E de repente um vai para cá, o outro vai para lá. Um vai com as bênçãos, mas perde o profético, perde Deus e logo não tem nada e está dando trabalho, só chega mais notícias. Eu quero declarar que você não é uma fonte de mais notícias, você é uma fonte de boas notícias da parte de Deus. Declara para o seu irmão isso aí, você é uma fonte de boas notícias. Você vai honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vai honrar os seus pastores, a sua igreja, você vai honrar, ninguém vai passar vergonha por causa de você, no nome de Jesus, aleluia. Abertura de visão, foi no Jordão que João viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea de quê? De uma pomba. Você pode dar glória a Deus? Ele viu, lugar de abertura de visão, Deus fazendo a gente ver aquilo que só quem pode ver somos nós. Ele não vai dar para outro, a não ser que você não queira. Mas se você quiser, Deus vai abrir a sua visão para coisas maiores. Quantos vão recebendo aí? Eu já quero crer aí em coisas lindas. É o lugar, diz a palavra aqui, que Eliseu, ele vai pegar a capa do profeta e vai fazer o quê? Vai meter ela no Jordão e vai falar: onde está o Deus de Elias? O que vai acontecer? Vai se abrir. Ele vai ver o sobrenatural de Deus. Aonde você está? Eu quero crer que você se sente no Jordão, lugar onde você vai ver o sobrenatural de Deus, e não só vai ver o sobrenatural de Deus, como vai viver o sobrenatural de Deus. É o lugar que o próprio Eliseu, antes de receber a bênção dessa dupla honra, dessa porção dobrada, ele viu, Deus abriu a visão. Olha, se você ver, você vai receber aquilo que você quer. No nosso tempo, é um tempo lindo, porque a nossa abertura de visão está na nossa fé. Deus olha para a gente e sabe se a gente consegue ver por fé. Porque se a gente só vê com verdadeiramente os nossos olhos, e for só isso que rege a nossa vida, assim que a gente não vê, a nossa vida acaba. E é por isso que diz que o justo tem que viver pela fé. Amém ou não amém? Por que eu posso chamar Irã o justo? Quantos justos temos aqui? Por que eu posso chamar Fernando o justo? Porque eu creio que ele foi justificado no sangue de Jesus. Por que você é justo? Porque você foi justificado no sangue de Jesus. Quantos podem entender isso, dando glória a Deus aí, e dizendo aleluia, aleluia? Ele vai ver aquele homem sendo tomado, e ele vai receber essa porção dobrada, que você possa ver o sobrenatural, viver o sobrenatural. O povo de Deus vai ser arrebatado, mas diz que ele vai levar um povo no meio de um povo. Por exemplo, se ele voltasse hoje aqui, você tem certeza da sua salvação? Ou o mundo, quando começar, caramba, cadê aquele povo barulhento? E cadê o povo barulhento?
A gente não está escutando mais o som naquela igreja, não, mas tem uma luz acesa lá. Será que é aquilo que eles falavam, que Jesus voltou? Aí ele, mas tem luz lá, deve ter alguém lá. Mas muita gente não vejo mais o carro aqui do pastor Aguinaldo passando, não vejo mais aqui. O que está acontecendo? Não, vou lá perguntar, acho que tem alguém lá. Quantos vão estar aqui para dar resposta para eles? Digam amém. Foi pegadinha, perdão. É porque foi pegadinha. Até eu, se eu tivesse sentado, vou dar uma canja. Até se eu tivesse sentado, de repente eu, glória a Deus! Aí todo mundo. Foi igual um irmão que uma vez a gente estava num encontro. Aí o pastor, acho que era o pastor Moisés Malafaia, estava pregando. Palavra tremenda, e começou a falar dos soldados de Saul, ele, glória a Deus, glorificando, e todo mundo olhando para ele, os pastores, Levi, a turma toda que estava fazendo um encontro, todo mundo olhando para ele, e ele dava glória a Deus, e daqui a pouco, irmão, você sabe que você está dando glória a Deus? Está falando de soldado de Saul, você dando glória a Deus pelo soldado de Saul, glória a Deus. Aí ele, glória a Deus, aí ele pegou, em vez de prestar atenção, ainda foi de novo para ver se ele estava certo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão entendendo aí? O negócio é forte. Meu Deus, onde está o povo barulhento? Que não, aquele lá pregava, eu vou lá ver, vou lá falar com ele. Pastor, eu pensei que Jesus, até comecei a pensar que Jesus tinha voltado, mas o senhor está aqui, então não voltou, né? Porque o senhor mesmo pregava direto que ele ia voltar. Se o senhor está aqui, então não voltou, né? Fala comigo, foi os OVNIs, né? Que veio mesmo e levou, né? Foi os marcianos, igual muita gente fala aí que vai ser, né? E aí começa a falar um monte de coisa. Fala comigo. O que vocês acham que o pastor vai falar para ele? Foi Jesus que voltou.